psicopatologias, né? A psicopatologia básica da doença mental. Popularmente julga-se sanidade da pessoa, né, por meio de um ato ou comportamento frente às conveniências socioculturais. Medicamente, entretanto, doença mental é uma variação mórbida do normal, capaz de produzir prejuízo na performance global de um indivíduo. Aí a gente tem alguns tipos de transtorno da ansiedade, né? Que a ansiedade no normal é uma sensação difusa, desagradável, de apreensão, acompanhada por sensações físicas também. Ou seja, o paciente pode apresentar mal-estar gástrico, aperto no tórax, palpitações, sudorese excessiva, há uma cefaleia súbita também, necessidade de evacuação e inquietação, e dependendo de outras pessoas, outros sintomas, como a gente vem falando para vocês, que organismos respondem diferente a cada tipo de patologia. Vamos aqui falar sobre alguns tipos de transtorno relacionado à ansiedade. A gente tem o transtorno de pânico, o agorafobia, tem transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, fobias específicas. A gente tem o famoso TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, e agora a gente vai detalhadamente falando sobre alguns mais importantes desse transtorno. Iniciando pelo transtorno do pânico, que são ataques de ansiedade agudo ou grave, recorrente, os quais não são restritos a qualquer situação ou circunstância. Ou seja, o primeiro ataque é imprevisível, e muitas vezes é espontâneo, então a pessoa não consegue identificar no momento que ele vai sofrer sobre aquele ataque do pânico. Apesar que ele começa no início a apresentar sinais e sintomas que algo vai acontecer, né? Palpitação, a frequência cardíaca começa a aumentar e no ato em si ele acaba tendo o pânico. Características clínicas: nós temos a dispneia, sufocamento, sensação de asfixia, palpitações, tremores, sudorese. O paciente pode apresentar parestesias, ondas de frio, dor ou desconforto no peito, entre outros sintomas. Qual o tratamento indicado para esse paciente? A gente tem um tratamento medicamentoso, que ele toma antidepressivos psíquicos e benzodiazepínicos, que são relaxantes, né, dá um conforto nele psicológico. Terapia comportamental, tratamento de esquiva de agorafobia, né? A gente vai tratar essa terapia do paciente com um profissional adequado. E tem psicoterapia também. O paciente tem um acompanhamento psicológico no decorrer desse transtorno. Agorafobia é um tipo de transtorno também, onde a pessoa tem medo de lugares abertos, e na prática significa que ela tem medo de sair de casa ou ela tem medo das situações no qual o socorro imediato não é possível. Então, antes de sair de casa, ela começa a ter esse sofrimento, achando que algo pode acontecer nesse local aberto e nada pode salvar ela naquele momento. Então, ela acaba sofrendo com antecedência. Tratamento: a gente tem o medicamentoso e também o psicoterápico. Agora a gente fala da fobia social, que é o medo patológico de comer, beber e enrubescer, falar e escrever. Enfim, a pessoa tem o medo de agir de forma ridícula na presença de outras pessoas. E isso se inicia lá na adolescência, né, afetando igualmente homens e mulheres. Uma característica importante dessa fobia social é a ansiedade antecipatória, ou seja, a pessoa sofre antes de ter aquele compromisso. Marcar um aniversário na escola, ela começa a sofrer pensando como que eu vou comer, se cair o copo do chão, ou se eu falar errado, escrever alguma coisa errada, e então ela começa a sofrer com isso e muitas vezes deixa de sair devido a essa fobia social que ela vem apresentando, que é patológica. Tratamento: medicamentoso e psicoterapia. Aqui a gente vai falar do transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. A pessoa com esse transtorno, ele apresenta pensamentos compulsivos e obsessivos, né, recorrentes. Ou seja, são ideias, sentimentos ou até mesmo imagens que entram na mente do indivíduo de forma persistente e repetidamente, fazendo com que ele tenha uma sensação indesejável
e acaba sendo forçado na consciência dele. Ou seja, quais são esses pensamentos obsessivos que alguns pacientes apresentam? Preocupação com a limpeza, medo de algo terrível acontecer, como a morte, preocupação com simetria, né? Ordem de exatidão, ideias de pecados, números de sorte, azar, ideias sexuais proibidas ou perversas. Então, cada paciente responde a um tipo de toque diferente, né? No tratamento, a gente tem os tricíclicos e psicoterapia também. A esquizofrenia, né? Falamos aqui agora da esquizofrenia, que é uma psicose onde o paciente, ainda sem causas conhecidas e geralmente iniciada por volta ali da juventude de 15 a 25 anos de idade, que ele começa a apresentar sintomas que vão afastando da realidade. Então ele acaba construindo um mundo dele particular, fantasioso, absurdo e impossível, e ele não consegue, não é possível esse mundo dele ser compartilhado com outras pessoas. Então, por isso que ele acaba tendo aquele isolamento. Ter tratamentos mais comuns com pacientes com esquizofrenia, a gente tem os psicofármacos, clozapina, risperidona, tem a eletroconvulsoterapia, que são estados catatônicos e depressão severa, psicoterapia, que aí inclui o paciente e a família, até para a família lidar com essa situação. Outras terapias, a gente tem terapias ocupacionais, musicoterapia, que trabalha o lado sadio do paciente. Eu deixo uma frase aqui onde fala que ninguém é sadio ou louco 24 horas por dia ou 365 dias no ano. Ou seja, dá para trabalhar com um paciente no momento em que ele apresenta uma lucidez, a parte sadia, que a gente começa a trabalhar a parte doente também. Agora, qual é a nossa relação com a enfermagem, né? A gente deve incentivar a participação nas terapias grupais para reduzir o isolamento social dos nossos pacientes, dos nossos clientes. Aí tem alguns tópicos aqui que a gente fala. Lembrar-se que o início de uma relação é especialmente difícil, seja para o paciente esquizofrênico, seja para a família, né? Ele pode apresentar ser solitário, muitas vezes pode apresentar uma ansiedade, uma desconfiança, hostilidade ou regressão. Então a gente precisa lidar com esse paciente com calma, né, e aos poucos cativando esse paciente, colhendo as informações necessárias. Ter atitude calorosa, ajudá-lo a colocar limites, ou seja, modo de se vestir, comer e se comportar. Aqui eu deixo a imagem que vocês podem estar acompanhando no slide, resumidamente o que é, os sintomas, o diagnóstico, os tipos de tratamentos. E deixei uma informação sobre a incidência, tá? Que atinge cerca de 0,8 a 1,2% da população mundial do Brasil, tá? É cerca de 12 milhões de pessoas que sofrem com essa patologia. Tem aqui as imagens do toque, né? A pessoa em relação à assimetria, a lavagem das mãos, né? A parte da maçaneta, de realmente ele está trancada. Aqui, onde a pessoa, a figurinha mostra, tem que pisar só no branco. Ele, né, na cabeça do indivíduo, ele pisar no piso preto pode causar alguma alteração, a morte, ele se machucar, então isso fica fixo na mente dele. Uma ilustração da agorafobia, né, um paciente com medo de lugares, como ele vai se comportar nesse ambiente. Fobia social, que a gente falou, né, desse paciente nesse momento em que ele tem medo de passar, né, por estúpido ou fazer alguma coisa de errado que saia do normal de uma sociedade, uma cultura. Seguimos, a gente vai falar um pouco do transtorno afetivo bipolar, né? Aqui o paciente ele apresenta uma mania e uma hipomania. O que seria mania? Mania é conhecido como uma tendência de fazer várias vezes a mesma coisa. Porém, na mania em psiquiatria significa doença, né, de etiologia desconhecida, que caracteriza pela exaltação do humor, aumento da atividade motora e pensamento acelerado. Então, o paciente que apresenta mania, ele é hiperativo, tem ali o pensamento acelerado, a exaltação do humor, mas no mesmo momento em que ele apresenta mania, ele pode apresentar a hipomania, que já é o rebaixamento de todos os sinais que eu havia falado com vocês anteriormente, a causa de uma depressão na atividade. Então, por
isso que ele apresenta esse transtorno de estar muito bem e no momento estar muito mal, naquele mesmo instante. Tratamento medicamentoso, a gente tem carbamazepina, tem o valproato, né, que são estabilizantes de humores, que vai ajudar a controlar ali esse ápice de mania e hipomania do paciente. Terapias diversas, a gente tem musicoterapia, terapia ocupacionais. Nossa assistência a esse paciente, a gente tem que respeitar e permitir o desenvolvimento da crise maníaca, né? Então a tarefa não é matar a crise em si, mas de cuidar do paciente no momento que ele estiver em crise. Estimular a hidratação, higiene, alimentos também, né? Relacionamento de ajuda, respeitando e valorizando os limites, ser tolerante no momento da crise, ser compreensivo e também tolerante na insônia, e implementar conduta medicamentosa. O paciente deve ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, médico, né? Então é uma equipe multiprofissional que fica com esse cliente. Aqui a gente fala um pouco da depressão, muito conhecida, né? Que significa, pode significar um sintoma que faz parte de inúmeros distúrbios emocionais sem ser exclusivo de nenhum deles. É uma síndrome traduzida por muitos e variados sintomas somáticos, que pode significar uma doença caracterizada por marcantes alterações afetivas. A gente tem aí 4 episódios de depressão. A gente tem a depressão leve, moderada, grave sem sintomas psicóticos e grave com sintomas psicóticos. Quando a gente fala de uma depressão leve, o paciente ele apresenta 3 ou mais sintomas. Como seriam esses sintomas? O paciente com depressão ele apresenta dificuldade de atividade, de rotina, alimentação, socialização, tem pensamentos psicóticos, ele pode tentar o suicídio, ele pode tentar uma agressão física nele mesmo. Então, ele pode apresentar cefaleia, dor precordial, ele tem vários tipos de sinais, sintomas que ele apresenta no momento da depressão, né? Só que no leve, ele tem aí um paciente com presença de alguns sintomas leves, mas ele ainda é capaz de desempenhar a maior parte das atividades. Por isso que é uma doença um pouco silenciosa, que às vezes a gente tem um amigo que continua trabalhando, ele ri, brinca, mas está passando por uma depressão em que ele fica mais nesse quadro em casa mesmo. Então a gente não consegue acompanhar muito bem. São sinais que a gente acaba evidenciando no cotidiano dessa pessoa. Aí nós temos o depressivo moderado, que geralmente estão presentes em 4 ou mais sintomas citados anteriormente, ou seja, ele já começa a ter uma incidência de não sair de casa, de inventar desculpas para não ir trabalhar, para não estudar, evita ter um contato até mesmo com os familiares, mas ainda tem ali um pouco de atividade de rotina, consegue desempenhar algumas sim, mas tem muita dificuldade para concluir. Quando a gente fala de grave, sem sintomas psicóticos, a gente está falando de todos os sintomas falados anteriormente, mas o paciente nesse momento ele tem a perda da autoestima, ideias de culpa, desvalia, então ele tem alguns tipos de momentos angustiantes, né? Ideias, né? Nesse momento aqui, quando a gente fala de sem sintomas psicóticos, neste momento o paciente ainda não tem a intenção, né, suicida. Ele não, neste momento ele pode ter um pensamento, né, qual o motivo dele no mundo, enfim, qual é a função dele, porém ele não tem nenhum pensamento suicida. Já quando a gente fala do episódio depressivo grave com sintomas psicóticos, o paciente tenta por inúmeras vezes tirar a sua vida e algumas vezes, né, infelizmente ele evolui para o óbito. E é um paciente dependente de ser leve, moderado, grave ou com sintomas psicóticos, precisa ser acompanhado rigorosamente para evitar chegar nessa parte, né, letal dele, da doença. Tratamento, gente, a gente vem falando aqui de medicamentos, né, antidepressivos, ansiolíticos, estimulantes, mas só podem ser utilizados com prescrição médica, após uma avaliação médica do psiquiatra, enfim. A gente precisa ter uma receita, não pode comprar na farmácia. Então, pacientes que fazem tratamentos para depressão, a gente tem os tricíclicos, o
Pameló, a fluoxetina, o paroxetina, são medicamentos que alguns pacientes respondem melhor ao Pameló, mas não respondem à fluoxetina. Então, cada organismo vai ser avaliado diferente. Quanto às terapias diversas, terapia ocupacional, oficinas, grupos terapêuticos e musicoterapia. Nossa assistência de enfermagem a esse paciente com depressão. A gente vai amenizar o sofrimento da família. A família precisa ter esse acompanhamento, não só da equipe de enfermagem, mas principalmente da psicóloga, né, para estar ali trabalhando aquele familiar. Estimular a autoestima e autocuidado, atender as necessidades desse paciente que foram afetadas, não castigá-lo nem ameaçá-lo no momento da patologia, né, que isso não é o caso, a gente precisa ajudar, apoiar e oferecer ajuda naquele momento. Paciente internado, a gente tem que orientar quanto à higiene, alimentação, uso medicamentoso controlado para estar ajudando aí nesse momento. Resistar todas as observações de alteração, comportamento, agressividade, tristeza e insônia. Aqui a gente continua falando de transtornos de personalidade. A gente vai falar sobre alguns tipos de DP, tá? Que todos os transtornos de personalidade possuem como aspectos básicos, né? A pessoa com transtorno de personalidade, ela pode trazer ao indivíduo uma predisposição ao distúrbio que começa a ser notado no fim da infância e no início da adolescência. Ali começa a ser alterado, né? A criança, o adolescente tem as funções hormonais à flor da pele e ali a gente consegue visualizar uma TP. Quais são os aspectos básicos? Atitudes e condutas marcantes, desarmônicas envolvendo família, trabalho e sociedade. O paciente ele pode ser invasivo e claramente mal adaptado. O transtorno resulta sempre em problemas de desempenho social e ocupacional. Os indivíduos com TP apresentam uma certa rigidez de resposta a diversas situações. Sempre criam desconforto e muitas vezes problemas no geral, né? Aí nós temos o transtorno de personalidade paranoide, né? A pessoa com paranoide, ela tem ali, na imagem que vocês vão ver, que ela tem enganos, rancores, ciúmes, desconfiança e ocupamento. O paciente com paranoide, na questão do ciúme, ele, nos seus relacionamentos, costuma ser excessivamente ciumento, né? Ao ponto de considerar que o seu parceiro o engana em todo momento e sem nenhum motivo ele tem esse pensamento. A desconfiança, ele tem os seus amigos, familiares e colegas, companheiros e não escapam dessa desconfiança, ele desconfia no geral. São rancorosos, né? Eles não esquecem facilmente quando alguém faz algo com eles e na oportunidade, né, eles costumam reagir com hostilidade, sentimento que perdura com o tempo. Paciente com TP de esquiva, a palavra já fala, o paciente tem, né, um transtorno que evita aquelas situações e trabalhos e atividades que implicam o contato interpessoal. Relaciona-se geralmente apenas pertence com um familiar, né, pertence apenas ao familiar, não costuma ter uma grande quantidade de amigos, não assumem os riscos e são hipersensíveis. Chegamos aqui nos transtornos de sexualidade. Vou falar inicialmente e depois a gente vai entrar para um novo tópico discorrendo mais sobre o assunto. Aqui, nos transtornos de sexualidade, a gente tem os parafilias, que são caracterizados por anseios, fantasias e comportamentos sexuais recorrentes ou intensos que envolvem objetos, atividades ou situações incomuns e causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social e em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Tá? Aí nós temos as características essenciais da parafilia, né? Consiste em fantasias, anseios sexuais, comportamentos, né? Uso do não objetos, sofrimento ou humilhação própria ou do parceiro, crianças ou outras pessoas sem o seu consentimento, que aí é a parte da pedofilia criminal, tá, gente? Eu vou ficando por aqui e no próximo tópico a gente vai discorrer sobre isso. Até!